como eu preencho a minha vida em relação aos meus filhos? Por exemplo, eu gosto de estudar e eu gosto de ler a respeito e eu gosto de viver pensando sobre os males que telas causam em crianças. Você vai no restaurante, todas as crianças estão com telas. Com celulares, tablets, eles são educados assim, eles vivem assim, eles acordam assim, eles mexem no TikTok, eles simulam dancinhas. Eu não quero que meus filhos tenham tela, eles não têm tela. Isso dá trabalho pra caralho, cara. Tu já viu uma criança sentada num restaurante sem tela? Ô, João, quantos filhos você tem? 4. Quantos filhos teu tem tela? Como? É simples, eles sentam, 90, come e voltam. Sempre foi assim. Então, por exemplo, eu quero que meus filhos tenham acesso a uma boa comida. Eu não quero que nenhum dos meus filhos esteja acima do peso, porque isso faz mal pra saúde. Isso faz mal pros hormônios que eles precisarão que sejam sintetizados mais pra frente. Eu quero que eles durmam cedo, acordem cedo, sejam bem alfabetizados. Eu quero que eles estudem num ambiente saudável. Eu quero que eles sejam felizes. Eu quero que eles cresçam com os pais. E cara, isso dá muito trabalho. Então é isso que eu pauto meus filhos. Os meus filhos são os meus projetos. Meu filho, minha esposa, meu casamento e a minha vida pessoal são os projetos mais importantes que existem na vida. E cara, eles dão um desgaste do caralho. É por isso que eu me permito pensar que, puta, eu não tive na graduação do Mateu. Mas vamos transportar isso pra realidade do cara mais comum. Ele é o cara que viu do financeiro uma informaçãozinha meio desencontrada. Tem esses 2.000 aqui que tá de papelaria, o que vocês compraram? É que eu não tô preocupado. Eu tenho um auditor que resolve isso. Ele tá no escritório, apagando as luzes. Então assim, ele foca em preocupações. Vou investir. Qual é a próxima startup que eu vou investir? Ele foca a atenção dele em coisas que eu não foco. E eu foco em coisas que parecem meio loucura, né? Mas não, cara, eu acho que é um estilo de vida. É um estilo de vida. E é um estilo de vida que eu acho que me traz muita felicidade. Cada um descobre aquilo que faz de melhor na vida. Por que tomou essa decisão de não dar tela pros teus filhos? Puta, cara, porque os prejuízos são muito grandes. Muito grandes. Então, por exemplo, telas. Eu ia tentar fazer do pior pro melhor, do maior mal pro menor mal, mas vai ficar meio difícil. Mas, por exemplo, existem muitos estudos que já comprovam que telas, elas atrasam a alfabetização de crianças. Que elas prejudicam a função mecânica de criança porque elas não são sinestésicas. Que elas atrapalham e retardam o desenvolvimento espacial da criança. Que elas aumentam a predisposição ao aumento de ganho de peso, porque quando a criança come na tela, ela come mais. Ela desregula o cortisol da criança quando ela está exposta à tela até horas tarde da noite. Crianças que usam tela dormem mais tarde, acordam mais tarde, ganham mais peso, comem pior, desenvolvem um paladar pior, tem uma tendência ao paladar infantil na vida mais velha, né? Então assim, fudeu. Em contrapartida do que a tela dá, uma criança zumbi quietinha por 40, 50 minutos enquanto os adultos fazem outra coisa. Eu prefiro gerenciar essa criança. Então é basicamente isso. Tem alguma coisa a ver também com criatividade, capacidade de pensar outras coisas? Já viu algum estudo sobre isso? Já. Então, cara, eu e a minha esposa, nós nos dedicamos relativamente, não vou falar bastante também, mas assim, nós nos dedicamos bem a essa questão de criação de crianças e educação. Não como especialistas, mas como pessoas que estão criando os próprios filhos. Eu tô nem aí o que os especialistas estão dizendo, porque tem muitos deles que estão com os filhos fudidos, nem filho tem. Então assim, acredite, cara, eu tô comprometido com o futuro do meu filho mais do que o especialista tá comprometido com o futuro do meu filho. Repete a pergunta. Criatividade. Existe um mito muito grande, assim, e quem aqui é profissional de tecnologia vai poder me dizer isso, vai poder dizer aqui no chat. Existe um mito assim, não, mas o futuro é tecnológico. O tablet ensina inglês pro meu filho, o tablet ensina outro idioma, o tablet ensina meu filho a lidar com a tecnologia, o tablet introduz o meu filho na vida mais tecnológica e mais tarde no mercado de trabalho competitivo, isso vai ser uma espécie de vantagem. Cara, a imensa maioria da tecnologia que nós tivemos acesso quando nós éramos crianças já estava completamente ultrapassada quando nós nos tornamos adultos. Então, acredite, seu filho vendo Cocomelo no tablet, ele não está mais disposto a se tornar um engenheiro ou um programador por causa disso. Em contrapartida, telas retiram os principais elementos que se tornarão na sua vida seus principais diferenciais de mercado. Elementos sociais, cognitivos, mobilidade, confiança.
todo o desenvolvimento motor que você o que você precisa para ter uma adolescência saudável. Existe toda uma relação entre menor confiança, maior disposição à depressão, ao desencaixe social. Se você passa a sua pré-adolescência, a sua adolescência acima do peso, telas aumentam essa disposição. Na parte mais importante do seu desenvolvimento social, você é prejudicado. E aí você acredita que meus filhos, com o recurso que ele tem, com o pai que ele tem, com a mãe que ele tem, eles não vão aprender a mexer em telas quando eles tiverem 15, 16, 17 anos? Eles já sabem, é tudo intuitivo. Bilhões de dólares são gastos todos os anos pra Apple fazer equipamentos cada vez mais intuitivos, cara. Um bebê mexe numa tela. É. E tem um negócio da nossa época, dos anos 90 ali, que quando a gente mexia no computador, a gente tava explorando um mundo e descobrindo coisas. Hoje a tela é feita pra te prender e te zumbificar, né? Então, porque um dos motivos, né? Falando como pai e não como neurocientista, né? Por que a tela ela retarda o desenvolvimento da criança? Porque a criança ela precisa crescer num processo de descoberta. Você tem um bebê pequenininho, o bebê tá aqui. Ele fez 1 aninho. O que ele faz? Ele olha esse celular. Ele pega a mãozinha dele e faz isso aqui, ó. Vai falar, que bebê filho da puta? Por que ele fez isso? Porque ele tá aprendendo. Uhum. Ele aprendeu a aplicar a força direcionada. Bebê, filha da puta. Ele aprendeu a aplicar a força direcionada e ele observou. Até gato faz isso. Ele observou o objeto caindo dele. O bebê fica todo assim, né? Tá instalando o software da gravidade. Tá atualizando o Windows. Mas ele tá aprendendo. Uhum. O que a tela faz? A tela coloca a criança não como partícipe do seu desenvolvimento. Ele pega na tela, ele pega na grama. Cara, sabe qual é a coisa mais triste? Eu tenho que parar de ser tão hiperbólico. Uma das coisas mais tristes, não é a coisa mais triste que eu vi no ano. Uma das coisas mais tristes que eu vi. Eu acho que a mais triste foi essa mulher que afogou as crianças na caixa d'água. Uma das coisas mais tristes que eu vi foi quando a pandemia acabou. Eu retornei pra academia de jiu-jitsu, que eu faço os treinos. E lá tem as turmas infantis. Todos os meus filhos todos os meus filhos fazem jiu-jitsu. E aí tem vários motivos do porquê isso. Principalmente pela questão social mecânica de envolver a função dos pés. Por que eu falei, puta, cara, que inveja sua, quero tirar o pé. É isso, entendeu? Você quer estar presente, a criança quer empurrar, ser empurrada. Você tem que retirar um monte de neuras, inseguranças dos pais. Você vê que a mãe coloca a criança pra lutar. Aí a mãe fica aqui. Ela tá tensa, cara. Ela tá amassando o que ela tá na mão. Aí o menino cai lá. Ai, meu Deus! Uhum. É um processo de educar o pai. Você já viu os vídeos do Matheus escalando casa, escalando as coisas? Cara, o Matheus escalou 3 andares no andaime. 3 andares de uma casa no andaime. Às vezes, meu Deus, como é que você consegue? Eu falo, cara, o Matheus escala desde que ele tem 1 ano e meio. Ele só continua escalando. E aí uma vez, a minha sogra, ela falou... Desculpa, a mãe da minha sogra, ela falou... Matheus, você não vai passar do 1º andar. Porque ela tinha medo que ele caísse. Ela era racional, ela é uma pessoa comum. Uhum. Normal, você vê uma criança escalando, você fala, não passa daqui. Ele começou a se sentir entediado. O que ele fez? Ele começou a falar, vou escalar só com uma mão. Agora eu vou balançar. Agora eu vou trocar daqui pra cá. Porque ele estava entediado, porque ele já tinha controle. Isso significa que ele não pode cair e fraturar o braço? Não, ele pode cair e fraturar o braço, mas... O que as pessoas faziam antigamente? Elas se machucavam. E o se machucar é parte do processo, desde que ele não morra. E alguns vão morrer. O ato de participar da evolução, ela é sinestésica. A criança precisa pegar e ver que isso é pesado. Ela precisa saber que isso aqui é aqui e isso aqui é mais distante. E que aquilo ali é muito mais distante. Só que ninguém tá ensinando isso pra ela. Você já parou pra pensar nisso? Uhum. Ninguém ensina a porra do bebê a ser alguma coisa. Bebê, isso é pesado. Você fala assim, isso corta, isso queima. Todo o resto, o bebê tem que aprender sozinho. O bebê aprende mecanicamente a jogar esse braço pra baixo e a jogar esse pra cima pra rodar. Sozinho, ninguém ensina ele a fazer isso. Agora imagine, qual é o processo de descoberta muscular, anatômica, pra um bebê fazer isso. Agora você tira isso, bota ele na tela, dá o play, Cocomelo, e ele fica aqui. Fudeu. Cara, a maior merda
é quando você acha que coisas do nosso corpo não são importantes. Durante os anos 90, as pessoas chegaram à conclusão de que, acho que anos 90, 80, 90, parto normal é uma bestialidade. É selvageria. Coisa antiga. Vamos fazer cesárea. Muito mais seguro, muito mais isso, muito mais aquilo, dá pra agendar, não sei o quê, não sei o quê. E aí você descobre, décadas depois, que, cara, existem dezenas de funções importantíssimas que existem no parto normal. Que a criança desce sozinha quando ela tá pronta. Quando você agenda a cesárea, você não sabe se ela tá pronta ou não. Que existem hormônios que são liberados. Que existe um esforço de rotação que é importante para que a criança tenha XYZ. Que ele aspira sozinho devido a esse processo. Mas o que é que você identifica quando você é médico? Ele não aspira, então a gente aspira ele, a gente desenvolve esse aspirador e aspira ele. Ele abriu o olho, não sei o que, a gente pinga um negócio no olho dele. Ele tá bem quietinho, foi anestesia. Ele é prematuro às vezes, a gente põe ele num lugar quentinho. Existia toda uma relação hormonal que existia quando a mãe pega o bebê depois do parto normal e ela amamenta olhando pra ele. Ela olha pra ele, libera ocitocina, a ocitocina produz algum efeito no peito e ela olha, são animais. Agora o bebê saiu, ele vai ser lavado e empacotado lá longe. Você acha que não tem problema algum. Então assim, nós somos a primeira geração que tá dando essa porra dessas telas pra criança pequena. O que você acha que vai acontecer? A gente não sabe agora. Mas daqui a 10 anos a gente vai saber. A gente já tá sabendo agora, na real. Se o tema fosse tela, eu podia ficar 1 hora falando aqui. E olha que eu trabalho com tela. Pois é, eu ia te perguntar isso, inclusive, porque tu passa muito tempo lá respondendo a caixinha. Tu tá na tela, né? Tô na tela. Tu tá dando exemplo, eles não te veem na tela. As pessoas perguntam muito isso. O que eu respondo? Papai está trabalhando, celular é coisa de adulto. Eles nunca viram um jogo no meu celular. Eles nunca me viram jogando. Eles não sabem que um adulto pode jogar. Na real, eles sabem o que é jogar, porque talvez ele tenha um amigo ou outro que tenha videogame. Então, se ele tem videogame, João? Imagina, o João tá na mesma paróquia que eu. Todo mundo cria os filhos, quase todo mundo igual. Então, já viu a foto das crianças lá da paróquia? Tipo, 250 crianças lá. Eles crescem assim. Ninguém ali tem celular, ninguém ali tem isso, aquilo. Então, eles não sabem que um adulto pode sentar e jogar. Eles sabem que eu estou trabalhando. Lembra quando você perguntou o que é que o novo mercado era pro Mateu? O João irrita, ele fala: ô Ícaro, Mateu, o novo mercado é um mercado pra comprar comida. Ele fala: não, meu pai trabalha fazendo o quê? Ele grava vídeos. Ele não sabe direito o que eu faço. Então assim, telas é isso, eu tô no meu mapa. Você pode dar tela pro teu filho. Agora, eu sou completamente contra o uso de telas em qualquer caso? Não. Porque agora eu vou deixar de ser o cara da Faria Lima, que tá falando que a preocupação do pobre tem que ser o risco fiscal, e agora eu vou pra realidade lá do Jardim Miriam, lá do Capão Redondo, lá de Caieiras, lá das zonas periféricas do país, que eu não sei o nome, só conheço São Paulo, e vou pensar na mãe solteira de 4 filhos, de 2 casamentos, que tem que trabalhar, e as crianças ficam na creche, só que ela faz jornada dupla, chega às 11h30 da noite, mas as crianças saíram da creche porque a mãe dela pegou às 6h30, e agora a mãe tem que fazer comida, pegar os filhos da outra filha. Enquanto ela tá com essas 4 crianças em casa, ela bota uma tela para as crianças. É a única coisa que tem pra fazer. Sim. Agora, você que estudou na escolinha particular, que tem dinheiro para viajar, que já foi pra Disney esse ano quando voltou a liberar os Estados Unidos, que tem tempinho para ficar no Instagram, para comprar comida vegana, para discutir sobre o sofrimento animal, você tem desculpa para pôr teu filho na tela? Não tem. Simples assim. Você sabe que está tomando uma ação prejudicial a ele, e você está fazendo isso porque é mais fácil. Por isso que você dá nuggets pra ele, por isso que você dá salsicha pra ele, por isso que ele só come macarrão sem molho, por isso que você não quer apresentar outras comidas, por isso que você troca comida de verdade por lanchinho, porque ele já não come muito, tá 4 horas sem comer, coitado, dá um bolinho Ana Maria pra ele. Então você sabe. Eu posso falar pra quase todos os meus amigos multimilionários. Vocês sabem que os filhos de vocês não são o principal projeto da vida de vocês. Vocês mentem pra vocês. Não, esse dinheiro todo é pra eles. Não, esse dinheiro todo é pra vocês. Os filhos de vocês não são o principal projeto da vida de vocês. Porque senão vocês estavam educando eles em casa. Então assim, não, mas aí o Bill Gates, cara, ele não teria criado